Muito boa tarde para você, no ar o Boletim Legislativo desta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024. Seja bem-vindo. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. E nesta edição, vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 76 anos. Tem ainda uma reportagem sobre o efeito sanfona. Pesquisadores fizeram descobertas que podem explicar por que algumas pessoas engordam e emagrecem diversas vezes. É já já. E com o avanço da tecnologia, a cidade precisa estar preparada para o uso de novas ferramentas, né? E para garantir que isso aconteça, os vereadores aprovaram um projeto de lei que estabelece normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte para o 5G. Está vendo esse poste instalado no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos? Ele é responsável por oferecer a tecnologia 5G para quem passa pelo local. Mas afinal, o que é o 5G? O 5G tem uma velocidade muito maior, uma eficiência, uma segurança muito maior do que o 4G. Por isso é importante que todos os municípios se preparem com a legislação, se preparem inclusive com a infraestrutura. E um projeto do vereador Tomás Henrique, aprovado na Câmara Municipal, quer expandir ainda mais essa tecnologia na cidade. A lei estabelece normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte às estações rádio base do Serviço Móvel Pessoal, que são equipamentos que fazem a conexão entre os celulares e as companhias telefônicas. A ideia é viabilizar e acelerar a instalação de antenas 5G no município. É uma regulamentação que desburocratiza a instalação dessas antenas 5G em São José dos Campos. Hoje, quem quer, né, as empresas de telefonia, caso queiram instalar uma antena, tem todo um processo burocrático que passa pela prefeitura e a gente retira uma série de obrigatoriedades, de licença, prazo para a autorização da instalação da antena. Se a prefeitura perder o prazo ou demorar muito, automaticamente é aprovado e com isso a gente espera que a gente tenha as antenas, a estrutura, né, a infraestrutura necessária para que o sinal 5G chegue a todos os joseenses, todos os bairros, todas as regiões em nossa cidade. De acordo com a Anatel, apenas 18% das cidades do Brasil têm antenas compatíveis com a nova geração da internet móvel. São José é um desses locais. Mas, para que todas as regiões do município recebam um sinal 5G, o especialista acredita que é preciso desburocratizar a instalação da nova tecnologia. A Anatel já vem, inclusive, recomendando a todos os municípios para que eles não impeçam a chegada do 5G. E fazer uma legislação voltada a isso, sem dúvida nenhuma, é facilitar para que essa tecnologia, o quanto antes, esteja no Brasil, esteja nos municípios. A justificativa do projeto destaca que a instalação de antenas 5G vai exigir número de 5 a 10 vezes maior de estações de rádio base. Por isso, não é aceitável a criação de exigências além das corriqueiras e já previstas em lei federal, e nem sujeitar o solicitante a prazos indeterminados. Segundo o vereador, com a lei ficará mais fácil instalar as antenas 5G. São José está bem, é um dos municípios em São José dos Campos que está bem, mas não está melhor justamente porque muitas vezes essas antenas que as empresas de telefonia pleiteiam para que sejam instaladas em São José dos Campos, ficam paradas a burocracia da autorização na prefeitura. Com a sanção dessa lei, que a gente espera que o prefeito faça, essas empresas vão ter maior autonomia para fazer a instalação e garantir o acesso. A gente ainda recebe alguns bairros perguntando, puxa, eu vejo quando eu vou aí mais na região central, eu tenho acesso ao 5G, mas aqui no meu bairro ainda não tem. No meu equipamento, no meu celular, no meu notebook, a minha empresa aqui, a Beta, não tem uma tecnologia 5G e o pequeno empreendedor, o microempreendedor, às vezes ele até consegue economizar uma internet a cabo se ele garantir uma boa conexão 5G. Então, tudo isso são pequenos detalhes que melhoram a vida das pessoas na ponta. Na cidade inteligente, o 5G já é realidade em locais públicos. Postes como esses já foram instalados na Avenida Andrômeda, Zona Sul, e no Jardim Aquários, na região oeste. Além disso, outras 11 luminárias inteligentes com antenas 5G integradas foram instaladas na Rua Coronel José Monteiro, no centro da cidade. Para o especialista, o 5G já é uma realidade no município.
pela lei de inovação, já está implantado na cidade de São José dos Campos o HV, alguns postes como esse, aqui no Aquários, aqui no Vale Sul, aqui dentro do Parque Tecnológico, entre outros lugares, como também já temos em vários estados de todo o país. E a Câmara Municipal entregou a Ramzi Youssef o título de cidadão joseense durante sessão solene realizada na casa. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, Ramzi Youssef Taha recebeu o título de cidadão joseense. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham papel destaque em São José. A homenagem foi iniciativa da vereadora Amélia Naomi, que ressaltou a trajetória dele na cidade. Ele é um libanês que veio para cá, trabalhou, conquistou, né? Montou a mesquita, né, que é bem importante para manter a cultura, os estudos. E ele tem toda uma história junto ao comércio em São José dos Campos e Jacareí. É um grande empresário que foi vencedor. Nascido na cidade de Lucy, no Líbano, Ramzi Youssef Taha veio para o Brasil com 26 anos de idade em busca de uma vida melhor. Aqui se casou com Randa Abudonitá e escolheu São José dos Campos para criar os 4 filhos. Ramzi trabalhou por 10 anos como vendedor porta a porta e, após esse período, conseguiu abrir lojas de móveis em Jacareí. Ramzi também fundou a Sociedade Islâmica de São José dos Campos. Amigos e familiares também ressaltaram a importância do trabalho de Ramzi para a cidade. O trabalho dele é muito importante, ele já ajudou muitas pessoas aqui em São José, independente da religião, independente do costume, né? Então, todas as pessoas que chegavam aqui em São José e procuravam por ele sempre foi o primeiro a ajudar, e ajudava de coração. Então, esse trabalho dele foi muito reconhecido, e por isso essa homenagem de hoje, né? Estamos muito felizes. Primeiro cheque, líder religioso para São José dos Campos. O senhor Ramzi Taha, ele é presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana. Então, 2000 até 2024 agora, ele trabalhava junto pela causa de Deus, pela nossa comunidade, pela a nossa humanidade. Após receber o título das mãos da vereadora Amélia Naomi, o homenageado Ramzi Youssef Taha expressou alegria e gratidão ao se tornar oficialmente um cidadão joseense. Estou muito contente, eu agradeço vocês, eu agradeço a vereadora Amélia e eu muito feliz com isso, lógico. Nunca teve uma festa bonita como essa aí. 76 anos atrás, em 10 de dezembro de 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento representa um marco na história de proteção aos direitos humanos e foi uma inspiração para as constituições de estados democráticos. São 30 artigos que estabelecem garantias e liberdades fundamentais. Entre elas, a liberdade de expressão, pensamento, consciência e religião. Mirilene, Lígia e Sandra têm algo em comum: o amor pela religião. Cada uma exerce a crença que escolheu, da maneira que se sente bem. Uma católica, outra umbandista e uma adventista. A Umbanda, para mim, ela é energia, nós somos pura energia. Então, quando você doa energia, você recebe energia. Então, a Umbanda é isso, né? São mentores espirituais que estão aí nos auxiliando para que a gente faça caridade e faça sempre o melhor. Então, a religião, ela veio para nos tornar pessoas melhores. Então, quando eu me torno uma pessoa melhor, isso quer dizer que eu estou no caminho certo. E assim, você tem que multiplicar essa sementinha, né? Na minha casa, todos nós somos adventistas, seguimos a mesma fé, né? A mesma condição de religião. E somos assíduos, frequentamos os nossos cultos aos sábados pela manhã, aos domingos à noite, às quartas-feiras, né? A religião, ela tem uma grande importância, a fé, ela tem uma grande importância. É importante dizer que antes de qualquer questão de placa de igreja, né, nós cremos em um só Deus. Nós cremos nesse Deus que é criador, que Ele é eterno e que Ele cuida de cada um de nós em sua misericórdia, em seu amor. Eu sou católica. Eu nasci no catolicismo. Na minha vida, assim, a religião, a fé sempre foi muito importante.
Teve alguns momentos aqui na minha casa que a gente passou por momentos relacionados à saúde, né, por mim mesma, e que essa parte de religião e fé ficou muito assim, muito ligado entre nós, entre amigos, né, de oração. Se hoje elas podem praticar livremente a religião que escolheram, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve um importante papel nisso. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, o documento foi elaborado por diversos países do mundo, como uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas 2 guerras mundiais. Mas não só isso, é como uma norma comum a ser seguida por todos os povos e nações. Veio nesse contexto pós-guerra, onde o mundo inteiro convergiu de que foi inaceitável a guerra chegar onde ela chegou, dos primórdios dela em 1938, 39, daquele aquecimento do nazismo, até 45, 46, onde lá em 10 de dezembro acontece aí a Declaração Universal, depois de muitas batalhas políticas e sociais, e se viu que seria um marco para não ocorrer mais. Então, todas as nações, e essa Declaração Universal foi encabeçada por todas as nações da ONU, né, os signatários à época, foram fazendo seus compêndios legais sobre liberdade religiosa, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade financeira. A Declaração Universal dos Direitos Humanos possui 30 artigos, que tratam de questões como a liberdade, a igualdade, a dignidade, a alimentação, a moradia, o ensino, inclusive a religião. O artigo 18 diz: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Para Mirilene, Lígia e Sandra, a garantia desse direito é essencial para que todos convivam em harmonia. Eu acho que todos têm esse direito, todos têm que se sentir seguro em poder falar de qual religião ele é, seja católico ou qualquer outra religião, sem que seja julgado, sem que seja apedrejado, sem que seja espancado na rua. Esse direito veio para mostrar que as pessoas elas têm a liberdade de escolher a sua religião e de poder manifestar ela de várias formas, fazendo eventos, divulgando. Poder saber que eu tenho, né, essa liberdade de escolher, a liberdade de vivenciar a minha fé, sem sofrer danos por isso, né? E quando eu falo em danos, eu estou envolvendo os danos tanto psicológicos, como psicossociais, como também os danos físicos, né? E a gente vê muitas pessoas em outros locais vivenciando isso, né? Perseguição por questão religiosa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 76 anos em 2024. O documento é um marco na história dos direitos humanos. Inclusive, inspirou a criação de muitas constituições do mundo e de democracias recentes, como a Constituição Brasileira de 1988. O documento é tão importante que é o mais traduzido do mundo, em mais de 500 idiomas. E mesmo com amplo alcance, a declaração completa quase 8 décadas, sob ameaças e desafios que renegam os direitos humanos. O que a gente sente hoje, e eu falo assim como membro, né, da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui de São José dos Campos, é uma intolerância. E nenhuma intolerância pode ser tolerada. Intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância de sexualidade. Direitos humanos para humanos, ponto final. A declaração é para humanos. Se ele é afro, se ele é chinês, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é de uma extrema seita, se ele é de uma religião mais ortodoxa que aceita, ele é humano. Então, esse humano tem que ser tratado como humano. E o preconceito e a intolerância religiosa são males que ferem esses direitos. Mas o respeito é o caminho para que todas as pessoas convivam em paz, independente da religião ou qualquer outra escolha. As pessoas tratar mal, desprezar, porque, nossa, ela é umbanda, nossa, ela é evangélica, eu acho isso um absurdo. Então, dentro da minha família tem muito essa coisa de cada um seguir o seu caminho. E eu acho muito importante cada um respeitar o seu espaço. Deus é único, né?
Eu acredito que uma conversa entre religiões ela é interessante, porque faz com que as pessoas entendam que existem várias, cada um escolhe a sua, respeitando a outra. Porque aquilo que a minha religião ela conquista, ela demonstra que as outras religiões também estão aptas a galgar e a conquistar a respeito de partindo, na verdade, de uma única palavra, né, que é o respeito. Respeito pela liberdade de cada pessoa, de escolher a sua fé e a sua religião. Certamente você já ouviu a expressão efeito sanfona, quando a pessoa emagrece e volta a engordar diversas vezes, né? Agora, pesquisadores fizeram descobertas que podem explicar por que isso acontece. 1 a cada 4 adultos no Brasil convive com a obesidade, segundo o Ministério da Saúde. No mundo, ela já é considerada uma doença crônica. Embora não haja cura, o quadro pode ser controlado. Mas o desafio é grande e muita gente passa a vida em conflito com a balança, ganhando e perdendo peso. Uma realidade dura que representa riscos à saúde. Essa pessoa vai ficar com falta de energia, pode ter queda de cabelo, problemas com as unhas, baixa de imunidade, também vai ficar com a parte cognitiva um pouco prejudicada, então ela vai ficar com a memória fraca, né? Pode ficar com mais irritabilidade, falta de paciência, sonolência, então são várias coisas que podem acontecer com a pessoa que começa a fazer um processo muito radical. O efeito sanfona é quando a gente perde peso, aí ganha, depois perde de novo, ganha mais uma vez e esse processo fica se repetindo. Acontece que um estudo realizado recentemente na Suíça aponta uma possível causa para isso. É que as células de gordura do nosso corpo podem carregar um tipo de memória da obesidade. Essa memória, de acordo com esse pesquisador que participou do estudo que fez a descoberta, surge porque o sobrepeso muda as células e nos deixa predispostos a engordar mais uma vez. These are chemical modifications in the DNA or the proteins that package the DNA, the histones. And these modifications, what they do is to regulate the gene. The gene might be modified in a certain way that is working or in a certain way that is not working. And we observed that after losing weight, these epigenetic modifications that they were deregulated, they were maintained. So we could somehow say that due to obesity, the epigenome is modified, it's not properly regulated. This is maintained after weight loss, and somehow this can explain the faster response to weight regain later. De acordo com o estudo, nem mesmo a cirurgia de perda de peso garante o fim das células gordurosas. 2 anos depois dos participantes da pesquisa terem emagrecido bastante, as células ainda exibiam um padrão ligado à obesidade. Para essa bióloga molecular, quando se trata de mudanças no corpo humano, seja ganho ou perda de peso, todo o histórico do indivíduo pode fazer a diferença. Você pode herdar algumas alterações no DNA, polimorfismos ou mutações, que são alterações na sequência do DNA, né, mas que você pode evitar e não ter durante a sua vida porque você tem um estilo de vida saudável. E, do contrário, acontece também. Pessoas que não têm predisposição genética, mas se ela tiver, né, o seu estilo de vida que, enfim, não é adequado, ela se alimenta de forma errada, é sedentária, ela vai também ser obesa, não tendo a predisposição genética. Diante disso, é preciso que o cuidado com a saúde seja constante. Hábitos alimentares devem ser pensados de forma saudável e, principalmente, sustentável. A ideia é a gente fazer processos sustentáveis, fazer mudança de hábito mesmo. Por quê? O processo de emagrecimento, para você se manter magro por mais tempo, você precisa ter disciplina e consistência. Então você precisa conseguir fazer as mesmas coisas por muito tempo, fazer essas boas escolhas por muito tempo. Então é mais fácil você ter um processo sustentável, que você consiga fazer tranquilamente, para você fazer por muito tempo seguido, que vai acabar se tornando um hábito. E daí vai ser muito mais fácil você manter esse peso e não sofrer com o efeito sanfona.
O cuidado com a saúde precisa ser uma prioridade, não é mesmo? E aqui no Boletim a gente sempre conta com a ajuda de especialistas que trazem dicas de bem-estar, tanto físico quanto emocional. E nessa época do ano é comum fazer aquela listinha de metas para o ano que vem, né? Esse é o tema de hoje do quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou a Laís Silva, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje eu vim te contar a importância de definir objetivos e metas para o seu ano. Os objetivos e as metas, eles trazem previsibilidade para o nosso ano, né? Então isso vai trazer mais segurança, vai reduzir a ansiedade e você vai conseguir ali ter comportamentos que condizem com aquilo que você deseja para si. Então você vai ser uma pessoa menos impulsiva no seu ano, né? E com isso vai aí fortalecer sua autoestima e trazer muito mais bem-estar aí para sua vida, também para suas relações, né? Então os objetivos e as metas são muito importantes porque eles trazem aí um norte para a nossa vida. Eles são guias, né, que vão aí nos levar para aquilo que a gente deseja. Se você está em busca de oportunidade no mercado de trabalho, o PAT está com vagas abertas. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, almoxarife, analista de estudos de mercado, assistente administrativo, atendente de carrinho de pipoca, atendente de farmácia balconista, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de vidraceiro, balconista, carpinteiro de obras, chapista de lanchonete, corretor de imóveis, cuidador de idosos, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, farmacêutico, fiscal de prevenção de perdas, garçom, gerente de recebimento e expedição de materiais, greidista, instalador reparador de linhas telefônicas, marteleteiro, mecânico de motor a diesel, moldador de corpos de prova em usinas de concreto, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, pintor industrial, pizzaiolo, promotor de vendas, servente de obras, técnico de projetos e obra de infraestrutura de estradas, técnico em manutenção de equipamentos de informática, torneiro mecânico, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de escritório e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hora de saber como fica o tempo na cidade, agora à tarde e também amanhã, quarta-feira. Vamos de previsão do tempo. A tarde desta terça-feira promete ser nublada. O tempo fica chuvoso até a noite. A máxima esperada é de 26 e a mínima será de 20. Já amanhã, quarta-feira, o clima ficará mais frio do que hoje. O tempo amanhece fechado e também há chance de chuva durante todo o dia. A máxima prevista será de 23 e a mínima pode chegar a 19. O Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Lá você encontra todo o nosso conteúdo. Amanhã estaremos de volta e eu espero você. Tchau, tchau.